áudio aí, tá? Olá, galera, salve, salve! Boa noite a todos que já estão nos acompanhando. Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, mas antes de falar dela, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles, é claro, não é possível fazer o nosso programa, tá? Então, quero agradecer o Big Joe Lanches, tá? Que já está aparecendo aí na tela aí para vocês, ó, aqui embaixo, opa, aqui. A Cacau Show de Morada de Laranjeiras, que também é parceira nossa, Açaí.com e Gráfica Campos Neves, claro que cede sempre o nosso espaço, onde o nosso estúdio é montado e onde o nosso programa acontece, tá bom? Bom, e na semana passada, né, nós tivemos aqui a presença da professora Adriana, né, para quem esteve nos acompanhando, lembra que a professora Adriana esteve aqui junto com o João Victor, que os dois, né, até porque, né, a professora Adriana é a grande incentivadora dele, então eram finalistas no prêmio MPT na escola 2023. E o João Vitor, ontem saiu o resultado, dia 11, ele ganhou em primeiro lugar. Então, eu estou aqui para fazer os meus agradecimentos, dar os meus parabéns a toda a equipe, né, da Escola Dom Mauro, Dom José Mauro, à Prefeitura da Serra, ao Governo do Estado e, principalmente, ao Ministério Público do Trabalho da 17ª Região, né, e também ao Ministério Público em Brasília, que fez ontem a transmissão desse prêmio. Então, quero aí parabenizar a todos, né? Pedir, é claro, né? Lógico, sempre assim, que tenha uma atenção sempre muito especial, né? Porque as crianças elas estão sempre, né? Elas estão sempre numa expectativa muito grande, né? Então, assim, é muito interessante, muito importante que esse tipo de prêmio, esse tipo de incentivo aconteça. Então, quero parabenizar porque o João Vitor estava, né? Como é que eu posso dizer? Ele estava representando, né, a nossa cidade da Serra, o nosso estado, e entre os 3 finalistas, ele ficou em primeiro lugar. Então, aqui, né, os meus parabéns à professora Adriana, à diretora Adriana também, ao João Victor, é claro, né, e todos da escola que o apoiaram. Então, parabéns, né, ao João Victor pelo primeiro lugar na categoria desenho. Bom, mas agora vamos ao que interessa na data de hoje, que é a nossa entrevista. A nossa entrevistada, vocês já estão vendo aí, ela já está aparecendo, mas vamos primeiramente às apresentações. Então, olha só, pessoal, eu estou hoje aqui com a Ana Paula Rivoli. Ela tem 27 anos apenas e já é corretora de imóveis há 4 anos. É estudante de nutrição, é cristã, adora treinar musculação, quem acompanha ela aí nas redes sociais sabe muito bem disso. Ama pets, né? Tem 3 gatos e 1 cachorro. É mais uma para entrar na família dos pais e mães de pet. O nosso William está aqui, ele adora, né, William? Adora os pais e a mãe de pet. Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rádio. Obrigada a todos aí do podcast, meu Network Podcast. Estou muito lisonjeada pelo convite e bastante feliz, alegre por estar aqui para falar para todos aí, esclarecer as dúvidas também e falar de temas relevantes que vêm persistindo no mercado imobiliário e trazer esse comparativo aí, né, com base nas minhas experiências de São Paulo, para o capixaba, né? Para aquele cliente que quer comprar, que tem uma holding, ou o corretor também, que ele está começando no mercado imobiliário, para aquele dono de imobiliária que não sabe como se reinventar, porque a gente sabe que a profissão hoje ela precisa todo dia ser reinventada, né? Então, muito obrigada pelo convite. Muito bem. Então, já deu para perceber que hoje o tema vai ser um tema importantíssimo, né? Mercado imobiliário. Até porque, quando nós falamos de mercado imobiliário, nós estamos falando da vida de todo mundo, né? Todo mundo tem que estar sempre atento a esse tema tão importante. Mas é claro que nós precisamos conhecer a nossa entrevistada. Então, ela já está no mercado há 4 anos. Então, eu começo perguntando
como você caiu nesse ramo? Olha, é uma história longa, vou tentar ser o mais breve possível. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar dessa história, uma história aí, um case de sucesso. Comecei no mercado imobiliário, era 2020 para 2021, peguei uma época aí de pandemia. Antigamente, né, assim, antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu era empresária e descobri a minha vocação aí vendendo a minha própria empresa, né? Sem saber também do mercado que iria ser ou do que eu iria fazer, mas eu sempre tive uma visão além, né, dos próximos passos, né? Então, sair de um posicionamento de empresária para virar vendedora, eu não queria, vendedora de outras lojas, né? Para mim era algo como eu estivesse dando um passo para trás. E aí eu vi uma oportunidade, eu falei, bom, se eu consigo vender um CNPJ, por que eu não conseguiria vender apartamentos, né? E aí foi quando eu fiz o curso, né, de TTI e falei, bom, eu preciso, né, venho de uma família tradicional, onde o diploma é muito mais importante do que um curso técnico, né, que é hoje o curso do TTI. E aí comecei o meu curso de nutrição, né, a minha graduação, né, há 4 anos atrás, né, que hoje eu já concluí, né. E aí, ocasionalmente, entrou a pandemia, que foi o boom do mercado imobiliário. Então, eu já entrei no mercado imobiliário já vendendo, né. Então, eu acredito que se eu tivesse mais preparado, tivesse entrado antes no mercado, eu poderia ter aproveitado esse boom, né, na pandemia, que houve muitas vendas, mas eu acredito que eu entrei no momento certo, porque o mercado imobiliário, quem acompanha e quem já é mais antigo, né, tem 10, 15 anos de mercado, sabe que teve muitos altos e baixos o mercado imobiliário, e nem sempre foi tão bom. Então, eu dou graças, porque eu entrei no mercado imobiliário já vendendo e já botando comissão no bolso e entendendo o principal, que é o meu cliente, o que ele estava procurando, né, de fato. E com toda aquela situação acontecendo da pandemia, né, as pessoas empolgadas com as suas casas, né, ou indignadas também por morar em apartamentos compactos, né, houve-se uma nova tendência no mercado imobiliário, que aí estourou em São Paulo um boom dos estúdios, né, devido ao retorno da pandemia aí do mercado imobiliário e após o Covid, né? Eu acho que isso foi assim uma situação que as pessoas na verdade não esperavam, né? Porque a correria do dia a dia, você na verdade você acorda, consegue curtir ali pouca coisa da sua casa, né? Toma um café, toma um banho, se arruma, você sai, passa o dia inteiro fora de casa. Quando você chega, assiste um filme, uma série, você come e daqui a pouco você já está dormindo novamente. E a pandemia prendeu muita gente em casa durante muito tempo. Você acha que isso influenciou para que as pessoas procurassem um lugar diferente, um lugar maior, mais aconchegante para viver? Com certeza. Hoje o mercado imobiliário, casas, virou tendências, né? Assim, já existia casa-cor, né, antigamente, mas não era tendência ter quem tinha casas de acordo com temas primavera, inverno, verão, era somente ricos, né? Hoje a gente vê pessoas mais simples querendo reformar suas casas, querendo deixar a casa igual decorado quando vai visitar numa construção, um imóvel. E aí houve essa tendência, né, de morar em casas maiores, de apartamentos maiores, mas ao fim da pandemia houve aí um outro boom do mercado imobiliário que deu essa continuidade, essa crescente na profissão e no mercado em si, essa valorização também no nosso lado profissional. Não, muito bem. Bom, só uma dúvida, né? Só para, acho que até as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós estamos bem no iniciozinho da nossa entrevista, mas nós já estamos com 207 pessoas que estão online aí. Pessoal, vai mandando as perguntas de vocês. Já tem algumas pessoas aí que já estão falando no chat, né? Mas o nosso chat é sempre muito frenético, tá? Então, vai comentando, vai perguntando, vai mandando aqui, né, as suas perguntas que a Ana vai responder, né, Ana? Com certeza. Já tem aqui algumas perguntas, daqui a pouco eu não vou adiantar, não. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Bom, mas assim, a minha pergunta inicial aqui dentro do assunto é: aqui no Espírito Santo, né, para comprar e vender, dentro dessa compra e venda de imóveis, existe uma obrigação de passar pelas mãos de um corretor de imóveis? Olha, é importante, né? Assim, a gente estuda, se profissionaliza para isso, né? Para fazer uma correta avaliação, para a gente precificar corretamente o imóvel, para poder fazer uma venda correta. Caso ocorra algum problema nesse intermédio aí, nós nos responsabilizamos, né? A gente tem um órgão, que é o CRES, que nos fiscaliza em qualquer situação que venha a ocorrer durante a transição dessa venda. A gente sabe que hoje um imóvel não é como vender um sapato, é muito mais burocrático, né? Existe uma série de documentações, certidões que precisa ser emitidas, mas por isso que é importante a questão de ter um profissional olhando, né, acompanhando durante esse processo. Porque também o número, da mesma forma que houve um aumento, né, da digitalização dos cartórios e tudo mais, houve também um aumento de fraudes muito grande. Então, o profissional é importante nesses momentos porque ele toma a frente, ele se posiciona, ele fala assim, olha, fica tranquilo que eu vou cuidar da venda do seu imóvel do início ao final. E se caso vier a dar algum problema, eu me responsabilizo por isso. Então, é de grande valia, de grande importância ter um profissional. Eu acho que esse tema que você está falando é muito importante, porque assim, o ser humano, ele insiste em achar que nunca vai dar errado as coisas que ele faz, né? Ele vê muito exemplo na TV de golpes, né? De pessoas vendendo casas que nem é de sua propriedade, mas acha que não, isso não vai acontecer comigo. E eu acho muito importante. Lógico que, assim, muitas pessoas fazem isso por uma questão financeira, você sabe, né? Sim. Muitas pessoas não querem pagar a taxa né, do corretor, né, não querem, né, fazer essa divisão, né, nessa questão aí, que na verdade é uma taxa muito pequena, se você for ver em relação ao valor do imóvel, não é isso, Ana? É uma taxa, assim, que é negociada sobre o valor negociado da venda do imóvel, né? Então, o profissional, ele vai lá até a sua residência ou o seu comercial, avalia por quanto que vale o valor do mercado, quanto que o mercado paga naquela propriedade, naquela residência ou naquele comercial, faz a avaliação, precificação do mercado em si, né? Obviamente que a gente tem se deparado com alguns proprietários de imóveis que eles mesmos acabam tendo um apego emocional com o imóvel e precificando acima do mercado, né? E isso é um grande impasse para nós profissionais, porque a gente avalia X e ele acha que talvez a gente está desvalorizando o imóvel, ou a gente avalia Y, eles acham assim, nossa, eu posso ganhar mais com esse imóvel, né? Então, avaliar conforme está o mercado. E cada cidade, cada bairro tem um valor de metro quadrado, né? Então, esses novos profissionais, corretores que estão entrando no mercado, primeiro de tudo, eles têm que entender a história do bairro, a história do mercado imobiliário, ter acompanhado, estudado o que aconteceu nos anos anteriores, né? O Covid foi um marco muito inicial no mercado imobiliário, assim, para o boom, né, dos apartamentos, e teve outros marcos também no mercado imobiliário, tanto de altos quanto de baixo, né? Então, assim, se tratando nesse quesito de compra e venda de imóvel, o corretor, ele fazendo uma boa precificação, o imóvel é vendido em segundos. Sim. Agora, quando o proprietário não concorda, que é o que muitas das vezes a gente depara, ele acha que a gente está querendo só botar comissão no bolso, né? Quando ele não concorda, aí acaba que até esse imóvel chegar dentro do preço demora um tempo. É como eu fazer um investimento na ação na Bolsa de Valores e eu esperar esse candle ser valorizado para conseguir bater, né, a taxa lá e receber o meu dividendo. Por isso da importância, né, de um profissional, que ele vai avaliar não só, porque assim, as pessoas elas avaliam muito no que investiu naquele imóvel. Nossa, mas eu investi nesse imóvel, eu melhorei isso, melhorei aquilo, mas você não vai ver somente esse quesito, né? Você vai ver tudo que está ao redor daquele imóvel também, né, Ana? Exato. Assim, falando um pouco de história de mercado imobiliário, né?
comparando assim, Vitória, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, a bola da vez era o centro de Vitória, né? Os imóveis eram os mais caros, né? Hoje, se você for comparar com Praia do Canto, Mata da Praia, enfim, a grande Vitória ao todo, centro de Vitória está defasado. Verdade. Então, assim, o profissional não só ele precifica o imóvel, mas ele também tem a visão do que está acontecendo ali no macro cenário. Que é tendência, né? O que é tendência, né? Então, ele tem esse olhar de um profissional mesmo. Então, antigamente, as pessoas compravam um imóvel no centro achando que ia valorizar o resto da vida. Aí o que aconteceu no macro cenário, quer dizer, envolve também prefeitura, o governo, todo mundo acabou não dando as manutenções devidas naquela região e o pessoal foi migrando para onde? Mais para Enseada, Mata da Praia, Praia do Canto, que se mantém ainda... Bairros mais residenciais, né? Bairros mais residenciais. Que são comerciais também, mas que são muitos residenciais. Exato, né? Mas essa migração houve do centro, das pessoas que moravam no centro, que era o bairro, na época, 30 anos atrás, mais valorizado. Hoje não é mais, né? Dentro do nosso ponto-chave aqui da nossa entrevista, né? A gente selecionou como tema principal essa diferença entre Vitória e São Paulo. Então, vamos falar um pouco sobre essa diferença, né, já que você conhece bem. Bom, São Paulo é uma cidade, como a gente fala, né, a cidade de pedra, né? E ela é muito vertical. Vitória também já se tornou, na verdade, né, uma capital muito vertical. As pessoas que hoje querem olhar com um olhar um pouco diferente para esse cenário, né, mas não se vê ainda morando verticalmente. O que elas têm que fazer ou o que elas devem fazer, Ana? Então, a gente está falando de duas culturas completamente diferentes, né? A gente tem acompanhado, eu com o meu olhar profissional, que o bairro de metro quadrado, assim, as cidades, né, de metro quadrado mais valorizado, a gente está no top 3 do ranking, né, de metro quadrado mais valorizado. E perdendo só um pouco para São Paulo. Mas, assim, São Paulo é uma selva de pedras. Todo mundo tem algo a fazer em São Paulo. E o capixaba, ele tem uma cultura conservadora e o paulista, ele já é o open-minder, né? Ele tem a cabeça mais aberta. Certo. Então, como fazer esse trabalho, né? Como eu me inseri nesse mercado? Como eu tive essa visão como profissional há um tempo atrás, né? Eu sabia que esse boom de apartamentos maiores ia uma hora acabar após a pandemia. Certo. E que Vitória, a população de Vitória, da Grande Vitória, nem se compara chegando a São Paulo. Então, eu falei assim, todo mundo que começa no mercado imobiliário hoje como profissional corretor de imóveis, começa com imóveis remanescentes, que é aqueles de terceiros, que a gente chama, né, vendedor, proprietário e vendedor. Nesse percentual aí, a gente tem 50% de dar errado, porque a gente está tratando com duas pessoas. E se tratando no nível de construção, São Paulo é muito mais amplo. Vitória não tem mais lugar, mais terreno para se construir. Então, eu falei assim, vai chegar uma hora que não vai ter mais como vender apartamentos em Vitória. Então, eu preciso migrar para um outro lugar que o mercado esteja mais aquecido do que Vitória. E aí foi quando eu voltei o meu olhar para São Paulo, né? Eu falei assim, São Paulo, todo mundo sempre tem alguma coisa para fazer em São Paulo. É uma cidade que movimenta o país, né? E aí, chegando lá, me deparei com diversos obstáculos, principalmente a cultura, porque o capixaba, ele é conservador, falando no nível de investimentos, né? Quando você vai fazer um investimento, por exemplo... São pensamentos diferentes, né? Totalmente. Quando a gente vai fazer um investimento, a gente tem aquelas perguntinhas, né? Que eles fazem para a gente para saber qual que é o nível que nós estamos. Se nós somos um perfil de investidor mais conservador ou mais arriscado, né? Ou mais arrojado. Então, quando eu fui a São Paulo, eu tinha já essa noção que o capixaba era mais conservador, mais engessado a certas ideias, né? E o paulista não. Então, eu tive que entender como pensa a cabeça do paulista para poder atuar no mercado imobiliário de lá. São Paulo é uma cidade muito perigosa se comparada à Vitória. Sim. Né? Em Vitória, aqui, a gente anda
com carro sem seguro, anda de relógio, cordão de ouro, chega em São Paulo, todo mundo carro blindado, né? Relógio nas escondidas, né? Só aliança no dedo e olhe lá. Então, assim, me deparei com essa dificuldade no mercado imobiliário de lá, como corretora autônoma, porque aqui em Vitória, muitos corretores vão se identificar com isso. Aqui em Vitória, a gente chega nos porteiros, troca uma ideia, conversa, vai na padaria, né? Vai na orla, toma uma água de coco, conversa também. Chegar lá em São Paulo, assim, como corretora autônoma, sem referência, sem indicação, o paulista falou, quem é você no nosso estado, né? Ainda mais no mercado imobiliário, né? Que é um mercado, assim, lá é nadar com tubarões, que eu falo, certo, né? E chegar lá para captar um imóvel como autônoma, eu me deparei com 4 seguranças na porta de um prédio do Itaim Bibi. Ou seja, eu não passei nem do segurança para conversar com o porteiro. Eu falei, cara, aqui vai ser mais difícil, não é tão fácil igual Vitória, que eu converso com o porteiro e troco uma ideia ali e consigo captar um apartamento. Mas também tem ferramentas muito mais facilitadoras no mercado de São Paulo. Se você está nadando com tubarões, significa que você está no mar, né? E o mar é grande. Exatamente. Mas eu já tinha essa noção de que o mar lá ia ser grande. Eu só não tinha noção do obstáculo. Essa dificuldade, né? Que eu ia ter que passar para poder romper essa barreira que, afinal de contas, corretor vive de vendas, né? Vive com comissão no bolso. Então, eu não tinha essa noção de quanto tempo que ia demorar até eu romper essa barreira. E eu aprendi que em São Paulo é relacionamento, né? Venda lá é relacionamento. É você, de fato, namorar o seu cliente. O que é namorar? Hoje, o que eu observo nos corretores de imóveis, eles estão atrás do dinheiro, da venda, da nota. E eu não observo que o cliente cria um relacionamento com o cliente, ao ponto de, poxa, eu tenho hoje clientes que falam, Ana, vamos lá em casa tomar um vinho. Clientes, mulheres, falam, poxa, vamos lá. Clientes que já chegaram comigo com dinheiro na sacola, sabe? E eu falar, meu Deus, quanta confiança. Em São Paulo, isso nunca vai acontecer. Mas em Vitória, por que ainda tem esse modelo? Porque eu sou capixaba e porque Vitória se mantém conservadora. E São Paulo, não. São Paulo é o mar aberto. Ou seja, tubarão, gente perigosa, falta de segurança, mas em contrapartida, abertos e dispostos, né, a revolucionar o mercado. Então, eu falei, ganhar dinheiro tem que ir para São Paulo, não tem jeito. E em São Paulo, assim, as pessoas, é que você falou essa diferença, né, entre Vitória e São Paulo. Então, aqui as pessoas, elas ainda compram imóveis pensando na família, né? Exato. Em deixar para a família, isso daqui vai ficar para os meus filhos. Já em São Paulo, eu acho que eles procuram muito para investir, como um investimento, perfeito, né? Perfeito. Essa diferença realmente é real? Ela existe? Totalmente, né? Até pela diferença da cultura. Poxa, o que faz um capixaba sair de uma vista para o mar linda para ir para uma selva de pedras em São Paulo, morar lá? Nada se compara qualidade de vida relacionado à Vitória, né? Mas no quesito investimento, hoje a gente sabe que Vitória tem poucas pessoas ricas, milionárias, né? E essas pessoas muito vêm do agronegócio, tá no interior de Vitória, né? Uma outra, são bem pontuais as famílias que têm nome aqui na Grande Vitória. Em São Paulo, não. Em São Paulo, milhares de gente. Lá você é só mais um. Um querendo subir mais que o outro. Né? Então, assim, para investimento, a gente vê que também o per capita lá é muito mais caro, é 3 vezes mais do que Vitória. Então, assim, ganha-se mais, mas também gasta-se mais lá. E quanto é que custa em relação à questão de valores, né? Porque, por exemplo, lá... aqui é difícil você ver ainda apartamentos de tipo flat, né? Um quarto, ou que você entra e você já vê tudo, né? Para quem pensa em investir, por exemplo, não vamos falar exatamente de valores, tá, mas ainda é um investimento que daqui do Espírito Santo é viável fazer lá? É possível fazer? Sim. Esse ano foi uma jornada, né? Os capixabas estão investindo em São Paulo. Por quê? A gente tem acompanhado como profissional, né? Mais uma vez, retifico aí que...
a cidade de Vitória teve a sua valorização de metro quadrado, mas os aluguéis não acompanharam essa valorização por conta do per capita do capixaba. Sim. O capixaba tem a cultura de trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo ninguém trabalha. Raro, nem as construtoras abrem stand sábado e domingo. Em São Paulo, sábado e domingo é mais um dia de trabalho. Então, assim, são culturas diferentes. E o per capita também, o valor que se ganha é diferente. Então, por isso que a cultura de Vitória tem mais qualidade de vida, porque trabalha, né, naquele de segunda a sexta. Em São Paulo, não. Por isso que o São Paulo ganha mais, porque trabalha mais também. Mas em relação a investimentos, eu observo que em São Paulo, por ter muita oferta de imóvel, acaba que o valor diminui. E em Vitória, por ter poucos terrenos para construir, o metro quadrado aumenta. Valoriza-se mais. Mas, no comparativo, a gente está assim, São Paulo e Vitória, pouquíssima diferença, Vitória está acima. Porém, como o aluguel não valorizou em Vitória, para o cliente que está querendo investir, não é mais rentável para ele comprar um imóvel, para ele ter um aluguel como aposentadoria em Vitória. É mais fácil ele comprar um apartamento mais barato, menor, em outro estado, porque ele vai ter uma rentabilidade maior do que ele comprar em Vitória. E você acha que, entrando nessa questão, né, dos aluguéis, você acha que vale mais a pena comprar um imóvel como esse e você locar para uma pessoa ou uma família fixa, ou como, por exemplo, existe aí as plataformas como o Airbnb, né? E as pessoas estão entrando e saindo, fluxo muito grande. O que você acha? Eu investi e comprei o apartamento. Quero ganhar dinheiro com ele. Qual que é a melhor solução? A gente tem um pênalti muito grande em Vitória, que é porque, como não tem terreno, as pessoas que estão comprando uma das outras, os prédios são antigos. E eu exemplifico como se fosse um carro. Você compra um carro zero. E aí você compra de um segundo dono. Aí você compra de um terceiro dono. Esse carro já está rodado. O imóvel é a mesma coisa. Você compra um imóvel na planta. Legal, a pessoa lá 10 anos atrás comprou esse mesmo imóvel. Esse imóvel foi usado 10 anos. Aí você vende esse imóvel para uma segunda pessoa. Aí mais 10 anos usado. Aí vem uma terceira pessoa, quer dizer, a pessoa não fez uma reforma no apartamento, quer alugar por um preço mais caro. O prédio não oferece área de lazer nenhuma, não oferece conforto nenhum e ainda tem taxa extra para compensar. Quer dizer, a conta não fecha para o investidor aqui em Vitória. E o aumento anual é baixo, né? O aumento anual é baixo. Então, o investimento, por exemplo, valorizou-se a compra, o imóvel, a venda, mas o aluguel não acompanhou. Por quê? Taxa extra, prédio velho. Como é que esse cara vai alugar um Airbnb, por exemplo, sem fazer uma reforma no apartamento? Vai botar só uma cama velha lá e cobrar R$3.000? Não vai. O cara não vai ter esse retorno. Nunca. Entendeu? Então, assim, eu me deparo muito com essa questão de imóveis antigos aqui em Vitória. O valor de aluguel tentou subir-se na mesma proporção que em São Paulo. A gente tem aí como exemplo umas novas construções também de tendências de apartamentos de um dormitório no Barro Vermelho, por exemplo, que está vazio. O projeto foi entregue, a pessoa comprou, o cliente comprou, foi na ideia que ia conseguir alugar por aquele determinado valor, vamos colocar aqui uns 3.000, que está sendo praticado ali no bairro. Barro Vermelho aí é um bairro de metro quadrado bem valorizado aqui em Vitória. Um dos mais altos da capital, né? Um dos mais altos da capital, exatamente. E aí não consegue alugar, porque o per capita do capixaba é baixo. Agora, se você faz esse trabalho inverso em São Paulo, cara, em São Paulo tem gente de todo mundo, de todos os estados. Então, você consegue cobrar um valor de, no mínimo, dependendo ali da localização, por exemplo, Pinheiros, Vila Olímpia, R$5.000. Um apartamento que eu estou falando não é nem um dormitório. Eu estou falando de estúdios, né? Quer dizer, de 28 metros quadrados, de 20 metros quadrados. E aí, cara, se você for pegar e fazer o cálculo reverso desse investimento, o cliente vai pensar assim, cara, eu vou gastar quanto de
projeto para botar marcenaria. Vou colocar 4 tomadas, vou fazer 2 armários de marcenaria, uma geladeira, uma televisão, uma cama. Vai dar aí uns 85 mil, uma estimativa aí de um projeto de um estúdio. Esse 85 mil, vou comprar por quanto esse apartamento? Vou comprar ele por 300 mil, 350. Pô, se você pegar e alugar ele por, no mínimo, dependendo, né? Porque a gente sabe que tem média e alta temporada. E São Paulo sempre está muito em alta temporada, porque tem show, tem eventos corporativos, Fórmula 1, Fashion Week, teve show da Taylor Swift aí que deu o que falar. Então, assim, são regiões que têm a sua valorização e o cliente, no mínimo, consegue tirar aí essa rentabilidade de 5 mil. No mínimo. Tá. Então, para a gente entender aqui, né? Eu não sei se todo mundo, coloquem no chat aí, vocês estão entendendo. Ela falou que agora o nome mudou, a nomenclatura mudou, não é isso? Algumas pessoas ouviram aí, surgiu a palavra estúdio. Não é mais flat... Ou não é mais apartamento, agora ele se chama estúdio, é isso? As nomenclaturas, né? O mercado imobiliário ele foi se atualizando. Se gourmetizando, sim, né? Antes a gente chamava de kitnet. Agora é estúdio. Muito bem. Então o estúdio ele tem uma metragem limite, até certo tamanho, ele é considerado hoje um estúdio, é isso? Exatamente. Isso aí vai nas normas, né, do PDU assim, da cidade. Né? Então, por que São Paulo eles criaram esses estúdios, né, para ajudar na locomoção? Tudo em São Paulo é muito longe. Né? Então, foi-se criados os estúdios para que não houvessem mais aumentos de número de carros. Eu já tive clientes aí que só compravam o estúdio se tivesse vaga de garagem, porque esse mesmo cliente tinha 6 carros, ele não tinha onde enfiar os carros. Não era nem pelo retorno, pela rentabilidade, era só pela vaga de garagem. Acabou que apartamentos, estúdios não tem vaga de garagem. Isso já tem até no meu Instagram. Logo quando eu cheguei em São Paulo, eu me deparei com esse pênalti aí. Para mim foi uma surpresa como capixaba, né? Falar, caraca, não tem vaga de garagem. E, sendo que em Vitória a gente estaciona na rua, né? Qualquer lugar que a gente estaciona. E em São Paulo, estacionamento é algo muito lucrativo, porque não tem nem espaço, é trânsito o tempo inteiro. Então, eles desenvolveram, né, o governo da cidade de São Paulo desenvolveu esse projeto aí para que pudesse ter menos trânsito e aumentasse também a questão da construção e tudo mais. Não, muito bem. Bom, Ana, você sabe muito bem, né? Já deve ter assistido muito o nosso e outros podcasts também. Então, assim, mudou essa tendência de assistir mudou um pouco, né? Antigamente, quando você queria assistir um programa que você gostava muito, você tinha que ficar ligadinho no horário que ele passava na TV. Hoje em dia isso mudou, né? Então a pessoa ela assiste no dia, no horário, no local que ela desejar e que ela tiver disponibilidade. Então muitas pessoas vão estar nos assistindo agora, não no dia 12 às 8h38, né? Mas em outro dia, em um outro horário. Então, para as pessoas que queiram tirar algumas dúvidas, te seguir, né, fazer mais perguntas que às vezes não pôde fazer aqui no chat, como que elas te encontram? Como que é o teu Instagram? Fala para a gente aí, para o pessoal, né, para a gente não falar só lá no final, né? Então, no decorrer aqui, para as pessoas te encontrarem. Como que é o teu Instagram? O meu Instagram hoje é @AnaRivoli_tegra.incorporadora. Muito bem. Inclusive, lá nas artes, na divulgação que nós fizemos do episódio dela, tem o seu arroba certinho, tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho, tudo que ela está falando aqui, é só procurar no Instagram, né, que está sempre colocando novidades, está sempre falando sobre esses temas, tá? Então, eu estou colocando isso agora justamente porque muitas pessoas não vão conseguir falar, né, no chat, fazer a pergunta. Mas eu já queria mandar aqui um abraço, a galera do Big Joe, tá, que é nosso patrocinador, já está aqui no chat mandando um alô, dando uma boa noite, falando que está ligadinho. Muito obrigado, pessoal. Tá, o Éder Sodré, lá da Publicare, também, ó, já mandou até uma pergunta. Daqui a pouquinho eu vou anotar ela aqui para você não esquecer. Ele quer saber sobre fundos imobiliários. Interessante, legal. Beleza? Ele perguntou, ó, pergunta sobre fundos imobiliários. Então, daqui a pouco, já está aparecendo lá na tela para a galera, ó. Então, daqui a pouquinho ela
vai falar sobre isso, eu vou deixar anotado aqui. Tá, o Altair Candeias, lá de Morada de Laranjeiras, nosso parceiro aqui do podcast, está dando seu boa noite, falando que mais um programa top. Muito obrigado, Altair. O João Lucas também deu uma boa noite aí, obrigado. Tá? Então, quem já está acompanhando, muito obrigado. Nós estamos agora, nesse momento, com 199 pessoas nos acompanhando. Às vezes, muitos eu até pergunto, você assistiu ao vivo? Não assisti, mas por que você não comentou, não falou nada? Eu estava assistindo na minha TV, e na minha TV eu não posso comentar. Então, muitas pessoas estão ali assistindo, colocam mas não entram, tá? Mas se tiver alguma pergunta, pessoal, manda aqui pra gente e nós vamos entrar aí na próxima fase, né, da nossa entrevista aqui do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque você é uma corretora de imóveis mulher, né? Então, sim, eu percebo que assim aumentou muito, né, essa questão das mulheres, né, dentro do mercado imobiliário. Porém, né, elas precisam estar na rua, né, elas precisam estar mostrando os imóveis, precisam estar conversando com as pessoas. Como que está, primeiramente, essa tendência? Realmente isso é uma tendência que está acontecendo? E como que o mercado está abraçando? Como que as mulheres estão, né, dentro aí desse desafio do mercado imobiliário? Olha, acabou que a profissão corretor de imóveis, né, virou basicamente uma fama, né? Criou-se uma ilusão que o corretor de imóveis ganha-se muito bem e trabalha-se pouco. As mulheres viram nisso uma oportunidade, principalmente as mulheres, né, que têm filhos, mães solteiras, uma oportunidade de ter um horário flexível, né, para cuidar dos seus filhos e também conseguir mantê-los, né, sustentar. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho amigas, né, do mercado imobiliário que já são, e a gente sabe que é um desafio cuidar de uma criança, de um filho, e ainda existe uma certa desigualdade no mercado, num todo, que a mulher ganha menos do que o homem, né? A gente tem acompanhado aí em relação também aos homens, né? Aos pais recém-divorciados aí que não têm ajudado financeiramente, né, essa mãe solteira, que não tem cumprido com os seus papéis. E eu me deparei. Foi muito interessante a sua pergunta, porque eu me deparei com uma seguidora que ela me fez uma pergunta em relação ao posicionamento da mulher corretora no Instagram em relação a assédio, né? É um tema aí bem polêmico. Isso realmente, assim, fica essa dúvida na cabeça das pessoas, né? Será que as mulheres já estão sendo respeitadas justamente pelo que eu falei, né? Por elas terem que se deslocar, né? Terem que estar, às vezes, dentro de um local fechado, junto com outras pessoas que ela ainda não conhece, né? Como que continua essa história? Então, vamos lá, continua essa história. Então, essa questão do assédio, né, das mulheres corretoras de imóveis é um assunto muito polêmico. A seguidora até me questionou como é que seria o meu posicionamento nesse sentido, porque, como você mesmo abriu, né, a apresentação, eu sou uma mulher que gosto de me cuidar, eu me posiciono muito, evito postar certas coisas nas minhas redes sociais para não ter que ouvir burburinhos, porque a mulher ainda é muito julgada, até por outras mulheres também, e também a gente tem que mostrar mais o nosso trabalho, né? E menos o nosso, assim, a nossa intenção, o nosso corpo, porque o mundo hoje ainda é um mundo muito machista. Então, o que acontece muitas das vezes, né? A gente está lidando com famílias, com pessoas, e vai até a casa dessas pessoas, né, desses clientes, né? Que a casa da gente é o nosso ambiente íntimo. E aí já aconteceu também de uma seguidora falar comigo que ela foi assediada dentro da própria casa do cliente, né? Já também aconteceu comigo no sentido do cara querer sair comigo e falar assim, olha, eu tenho uma casa aqui, essa casa aqui é na Ilha do Boi, e aí vem cá para eu te apresentar a casa de um dos meus amigos, aí eu fui até a casa, e à noite depois puxou um outro assunto. Então, assim, isso é algo que vem acontecendo corriqueiramente, independente do seu posicionamento, se você está de roupa fechada ou de roupa aberta. É um espaço que a gente ainda está conquistando no mercado de trabalho, no todo.
né? E os próximos anos eu vejo que o Brasil é muito bola dividida, né? A gente vê aí, por exemplo, a nossa presidenta, né? A Dilma, né? Por que ela foi eleita? Por ela ser mulher. E eu vejo uma tendência nos próximos anos a profissão corretora de imóveis feminina ser um olhar mais de destaque. A gente tem algumas já referências em outros estados que já tem alguns movimentos, né, femininos na área. Então, em cada estado, a gente tem uma figura representando, né, a profissão corretora de imóveis. Em cada um dos estados, em Balneário, a gente tem a Ana Carolina Pio, em São Paulo, a gente tem a Sofia Martins. Então, cada estado tem uma figura feminina para fortalecer mesmo esse movimento, para a gente mostrar para o mercado, não só na nossa profissão, mas para mostrar para o mercado que a gente veio aqui para trabalhar também. A gente não veio para outros tipos de olhares, né? Olhar machista ou enfim, para ficar de paquera com o cliente ou para, enfim, não sei a palavra correta, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas para chegar nesse nível de virar um assédio, né? E isso que você falou é uma situação até um pouco triste, né? De outras mulheres, muitas vezes, criticarem, né? E se colocarem na situação da pessoa que está assediando, né? Ah, mas foi culpa sua, ou você talvez deve ter dado algum motivo, deve ter jogado o cabelo, sei lá. Raide, tá? Eu não sou muito de levantar bandeiras. Então, se você me acompanhar nas minhas redes sociais, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu não sou de levantar bandeiras. Então, assim, em que sentido que eu falo, né? De defender única e exclusivamente um único motivo, um segmento em si. Eu acho que, assim, se nós tivermos que levantar alguma bandeira, é a bandeira do respeito, né? Perfeito. Então, assim, é a bandeira do respeito, é respeitar, porque naquele momento, quem está ali não é a Ana mulher somente, Exato. mas é a Ana profissional. Né? Então, o que tem que se elevar naquele momento é o profissionalismo. É como você fala, é como você apresenta o seu produto, é a seriedade que você demonstra, né? Como você trabalha e, principalmente, como é que eu posso dizer? A seriedade e a certeza de que o que você vai fazer ali vai ser bom para você e vai ser bom para ele, porque você vai precificar corretamente, você vai apresentar corretamente e você vai trabalhar com uma documentação correta. Que é isso que se espera de um corretor de imóveis e de um profissional. O que acontece muitas das vezes a gente vai com seriedade, né, até o local de trabalho, o lar dessa pessoa, e aí eu sempre falo que o menos é mais, né? Então, assim, se posicione nas redes sociais, evite postar o menos possível, sempre o dress code é importante, a imagem é muito importante, principalmente para a corretora de imóveis, né? Eu vejo as pessoas misturando um pouco as coisas nas redes sociais, sabe? Vida pessoal com assim, biquíni, foto, né, mais provocante. Não que isso seja algo acusadora, né? Assim, no sentido de tipo, vai cair uma venda por causa disso. Mas evitar de fazer essas coisas, porque você pode perder uma venda por conta de uma mulher insegura no casamento, por conta de um homem que está num relacionamento ali com a mulher, mas que ele não tem o próprio respeito nem com a mulher dele, e não vai ter com você como profissional. Quando você lidar com esse tipo de cliente, quando você se sentir ameaçada, sempre vá acompanhada de um outro rapaz, de algum colega homem da área também. Ou então, se insistir, se persistir em relação a jantar, a querer sair, você já dá um corte e fala, olha, eu acho que você está... Eu já falei isso para alguns também, eu falei, olha, eu acho que você está confundindo as coisas. Tem mulheres com outros tipos de profissão, tem mulher para todos os bolsos. Eu estou muito satisfeita, né, com o que eu ganho. Eu vim aqui avaliar o seu imóvel, precificar o seu imóvel. Então, assim, falar
profissionalmente, né? Sem humilhar a pessoa, sem diminuir. Mas caso isso vier a persistir, eu acho muito difícil, né? Depois que você dá esse tapinha de luva assim, na pessoa, no homem principalmente, ele já entende que você é uma mulher de respeito, você já impõe respeito. Né? E a vestimenta, o dress code, as pessoas falam assim, corretora, você é uma corretora bonita, você vai vender mais, né? E isso muitas das vezes atrapalha, que é o que a gente está falando aqui, muitas das vezes atrapalha. Não é porque você é bonita que você vai vender mais, às vezes atrapalha. Como eu falei, às vezes você está lidando com um casal que está num relacionamento inseguro. Né? A mulher está insegura, o homem é um cara que não mostra ser um cara sério, um cara de valor, né? E aí você acaba com a sua beleza sem querer atrapalhando. Então, quanto menos é mais, sempre bem posicionado. Sim, e assim... nós estávamos até conversando antes da entrevista, né? E quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu dou mentoria para empresários, empreendedores. Legal. Tem um curso online também, né? Para quem está começando nessa vida empreendedora. E um dos tópicos, né? Um dos módulos do meu curso que eu dou online é falar que todo empresário, todo empreendedor, né? E muitos estão nos assistindo agora, então eu já fico uma dica para vocês. Chega um momento que você tem que aprender a demitir também o seu cliente. Se aquele cliente ele não está, né, te trazendo benefícios, se ele está te fazendo infeliz, inseguro, né, e ele está te dando, tá tirando muito mais do que dando para você, porque querendo ou não é uma troca. Né? O cliente sempre tem razão, ele tem sempre razão desde que ele esteja certo. Aí ele está com a razão. Se ele estiver errado, ele não tem razão, porque a razão não está com ele. Então, isso é uma dica que eu deixo para vocês, pegando o gancho do que a Ana está falando aqui, que é muito importante, porque se você se posiciona, se você sabe se colocar, né, você não tem essa dor de cabeça. Mas se você já tentou de tudo, né, se você fez como ela falou, e ainda assim, né, você sente que aquele relacionamento entre você e o seu cliente não está indo bem, aprenda a demiti-lo, porque você vai ganhar muito mais do que você acha que vai perder. Na verdade, você vai estar ganhando muito mais, né, Ana? Perfeito. Assim, demitir o cliente é você falar não mesmo. E eu sempre falo com as minhas seguidoras, com as minhas parceiras, olha, se você não está se sentindo à vontade, dá um tapinha de luva nesse cliente, porque a maioria das vezes que acontece essas situações são com mães solteiras ou com mulheres que não expõem o relacionamento, porque como é uma área de trabalho, muitas das vezes o cliente fica na dúvida. Né? O cara que vai dar em cima, que é o cliente, fica na dúvida. Pô, como é que é a vida dela, assim, pessoal dela? Será que ela tem alguém? Será que ela não tem alguém? Gera uma certa dúvida e um desejo também, né? Nossa, uma mulher que é bem posicionada, que é bonita, que se cuida, que tem, né, uma carreira aí legal, promissora. Será que, né, tem alguém? Será que não tem? Então, isso dá uma brecha, uma abertura do cara invadir a sua vida, querer algo com você. Mas cabe, muitas das vezes, a gente, como mulher, se posicionar. Falar, olha, não mistura as coisas, tá? Meu trabalho é meu trabalho e a minha vida íntima, pessoal, é outra coisa. Então, só você falando isso com o cliente ele já vai sentir um impacto. E você não agrediu ele com palavras, né? Você simplesmente se posicionou. Que é o que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Bom, e para quem já é nosso telespectador assíduo, sabe, esse podcast aqui, ele já tem 95% mulheres entrevistadas. E nós tivemos aqui o João Victor, de 11 anos, na semana passada. Tivemos o Carlos Eduardo, eu acho que foi no nosso 3º ou 4º episódio, e o Altair Candeias, que inclusive agora há pouco, né, mandou um oi aqui no nosso chat, está nos assistindo, né, que foi um episódio exclusivo para Morada de Laranjeiras, né, durante a eleição de Morada de Laranjeiras, no qual nós falamos um pouco, né, sobre o trabalho dele, então não foi aqui pelo canal do YouTube. Tirando isso, nós já tivemos aqui, né, mulheres falando sobre inteligência emocional e uma super profissional que domina muito o tema, né? Tivemos a Aline Bianca,
né, que é uma mega empresária do ramo de beleza, também muito bem posicionada, né, uma extrema profissional. Na semana passada nós tivemos a Patrícia falando sobre finanças, né? Se nós tivéssemos mais tempo, com certeza nós falaríamos muito mais. E eu ainda tenho esse desejo de trazer ela outras vezes aqui para a gente entrar mais nesse tema, porque eu acho que esse tema, né, da nossa vida financeira é importante para todo mundo. Bem como, né, da Luciana Malini sobre inteligência emocional, que nós vamos voltar ainda a falar muito sobre esse tema, né? Tivemos a Suelen veterinária falando aqui sobre pet, você que é mãe de pet, o William que é pai de pet, né, William? E aí falando sobre os pets, sobre cuidado com os animais, também extremamente profissional. Então as mulheres, pessoal, coloquem isso na cabeça de vocês de forma definitiva. Elas já têm o lugar delas no mercado, elas não estão ocupando o lugar delas no mercado. Esse lugar já existe. Então respeitem as mulheres no seu ambiente de trabalho, beleza? Eu acho que esse assunto é isso tem que entrar na cabeça realmente das pessoas. Mas perguntaram sobre fundo imobiliário. Ah, interessante. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque assim, investimento de fundos eu não sou muito bom. Então, vamos falar um pouco sobre fundo imobiliário, já que o Éder nos perguntou. Então, falando assim, um pouco como profissional, né, corretora de imóveis, o que eu observo hoje, os corretores de imóveis, eles não estão preparados para poder falar sobre fundos imobiliários. Por isso é um tema tão relevante, né, para esse podcast. Para a gente ter a informação, a gente tem que ir atrás, porque o que a gente vende não é metro quadrado. Quem vende metro quadrado é a construtora. O profissional corretor, ele vende a informação. E para isso, a gente precisa estar em bons lugares, lugares que pessoas vai transmitir essa informação. Então, hoje, o corretor de imóveis, ele tem que ser tem que ter um bom marketing, ele tem que entender sobre finanças, ele tem que entender sobre psicologia, como se vestir, como falar, até o perfume, principalmente fundos imobiliários, que a gente está vendo uma tendência agora muito alta, são as próprias, né, investidoras, eles estão querendo dominar o nosso mercado, a gente observa isso, né? Então, assim, está uma briga enorme entre incorporador com construtor com investidor. Porque, assim como no mercado de ações, o mercado imobiliário, ele é muito parecido. Só que a gente está falando de tela, de computador, e a gente está falando de vida real, certo, no mercado imobiliário, né? Então, assim, eles estão começando a querer dominar o nosso mercado. Por quê? Porque eles estão na mão com o nosso cliente. Porque nós, como corretores, nós não evoluímos. A gente sempre está atrás do dinheiro e nunca atrás do cliente. A gente está interessado no dinheiro do cliente e nunca no cliente. Então, para ouvir o seu cliente. E se tratando de fundos imobiliários, eu fui atrás da informação para eu hoje estar falando aqui para você, ou para quando eu for um cliente vier me questionar, Ana, por que eu deveria investir num imóvel hoje e não num fundo imobiliário, né? Hoje a gente vê que fundo imobiliário apresenta diversos riscos, porque a gente está falando de coisas que parecem ser similares, mas são duas coisas completamente diferentes. Tá? Fundo imobiliário, quem está fazendo muito isso são as investidoras. Então, elas já têm a carteira delas de clientes. Certo. Então, eles pegam o dinheiro desses clientes, dos dividendos, rendimentos desses clientes, e falam assim, olha, vamos pegar, vamos supor, né, vamos dar um exemplo, um grupo de 10 pessoas que tem lá investido 3 milhões. Nesses 3 milhões de rendimento, estimativa mensal para eles de 50 mil. E aí eles pegam esses 10 clientes e falam, olha, a gente tem aqui 50 mil sobrando. O que você quer fazer com esse dinheiro? Você quer que a gente passe para sua conta? Ou a gente tem um fundo aqui para você. E aí desse fundo imobiliário, que é onde surgem as novas incorporações, feita pelas próprias acionistas, né? Pelos próprios... como que eu vou dizer? Pelas próprias investidoras, exato. Então, aí surge o fundo de investimento por conta desses clientes. É um bom investimento? Depende. Tem que analisar todo o cenário. Assim como eu falei que há 30 anos atrás o centro de Vitória era o bairro mais valorizado, aonde que esse fundo vai ser investido? Será que você é um investidor que está disposto a esperar tanto tempo? Porque no fundo começa assim.
eles falam assim, olha, você vai investir hoje 50 mil, tá? Eles têm uma taxa, um percentual. Você vai investir hoje 50 mil. Aí, como é o mês de dezembro, a gente sabe, né, que você, que é nosso amigo, cliente, sabe que tem Natal, que você vai viajar com seus filhos. Aí, lá para março, você começa a pagar parcelinhas aí de 12, de 15 mil. Para o cliente que ganha 50 mil, uma estimativa mês, 12, 15 mil não é nada. Né? Mas aí ele só vai começar a receber esse valor quando o projeto já estiver pronto. Então, assim, será que esse cliente está disposto a esperar? E outra coisa, será que esse investimento, quando estiver pronto, vai vender? Ele vai conseguir revender? Será que vai valorizar? São várias perguntas, né, que a gente tem que se fazer. Por isso é interessante conversar com um bom profissional, um bom corretor de imóveis, um corretor que está por dentro do mercado, que está ali, que vive o mercado imobiliário, que vai atrás da informação. Né? Eu fui até uma das investidoras aqui de Vitória para entender o modelo de negócios deles, entendeu? Para eu poder conseguir conversar com o meu cliente de igual para igual. Porque um dos meus clientes virou e falou assim, tá, mas será que eu devo mesmo tirar meu dinheiro da ação lá, aplicado lá para poder investir em imóvel? É uma dúvida corriqueira. Isso é uma dúvida, assim, eu falo que é nível Brasil, né? Você acha que é melhor administrar o seu imóvel e você ter essa segurança de que você vai administrar bem do que colocar o seu dinheiro que está sendo administrado por outras pessoas, é isso? Exatamente, exatamente. A gente percebe não só isso nas investidoras, a gente vê até, por exemplo, esses dias eu fui pagar uma fatura da Viva e eles me ligaram e falaram assim, a senhora quer que já é débito em conta, que já debita direto na nossa conta? Quer dizer, eles têm acesso à minha conta? Como assim? Né? E aí chega a nós, como profissionais, né, corretores de imóveis, oferecendo um projeto, um empreendimento, o cara não quer passar nem o RG dele. Então, por que está tendo essa confiança com uma operadora de celulares a ponto deles acessarem a sua conta e retirarem um valor que eles acham que é devido e não com o profissional corretor de imóveis? Por que você dá essa liberdade para o assessor lá da sua investidora acessar a sua conta, a sua vida financeira, saber quanto que você ganha, quanto que você tira? Sendo que a gente tem vários, se você abrir no Google, histórias de golpistas, né, de estelionatários, sim, por aí. Por que você dá acesso a esses investidores assessores e não ao corretor de imóveis que está ali, que tem já o CRES, né, que é o órgão que nos fiscaliza, que se a gente não paga uma anuidade do CRES, ele vai lá e toma o nosso apartamento. Ele entra com ação judicial e toma o nosso apartamento. Então, aonde que está essa relação de confiança? Está com o corretor e o cliente. O relacionamento. Você tem que namorar o seu cliente e não olhar o que tem no bolso dele, qual carro que ele anda, o que ele chega. Você tem que conhecer, de fato, a vida desse cliente. Sentar com ele, conversar de igual para igual. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu espero que você me responda, né? Porque pode ser uma pergunta que muitas pessoas venham a fazer ou pensam, pelo menos, em fazer, né? É seguro e qual é a segurança que uma pessoa que não vai em São Paulo, você apresenta um empreendimento lá em São Paulo. Pessoal, isso aqui é um ótimo investimento. Mas essa pessoa ela não está até sem tempo para ir lá conhecer. Normal. Como que fica essa questão da segurança de investir, né? Tendo você como essa ponte, né? As pessoas podem confiar. Como que funciona essa questão assim da certeza e da segurança das pessoas em fazer esse investimento? Eu quero que você coloque uma tranquilidade na cabeça das pessoas com essa pergunta. O capixaba, eu já sabia, eu sou capixaba também. O capixaba ele é muito conservador, né? Ele tem esse medo de, caraca, vou estar investindo em outro estado, né? Não vou estar lá para olhar, né, de fato, aquele imóvel. Mas São Paulo, eles estão assim, dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, a gente tem uma assessoria muito ampla, uma facilidade muito, muito boa, uma gama de ofertas, de mão de obra, de trabalho, para cuidar do seu imóvel. A segurança que eu passo para esse cliente que quando vai comprar um imóvel em São Paulo é a mesma que quando eu vendo aqui em Vitória. Olha, você pode optar por colocar em uma imobiliária, fazer uma alocação tradicional do seu imóvel. A imobiliária pega. Ou você pode optar pelo Airbnb, que é algo que já vem dando certo há bastante tempo.
Porém, né, você vai ter né, vamos dizer assim, ter que demandar tempo para poder cadastrar o seu apartamento nas plataformas, né? Como a Booking, tem outras plataformas, tem a Norspace também, que é de São Paulo, tem a N-Life, tem a Charlie, são várias, é uma gama, né? E o cliente, muitas das vezes, o capixaba, ele já foi diversas vezes em São Paulo. Então, a falta de preparo ali não é do cliente. O cliente, ele sente esse receio, mas ele conhece, porque ele já ficou muitas das vezes hospedado. Ele já viu que em hotel lá, a diária é muito cara. Então, ele preferiu ficar no Airbnb. Então, ele já teve a experiência de um Airbnb. Ele só não sabe como é que é o processo atrás. Então, tendo um profissional que... Por isso a importância de um profissional. Por isso a importância, mais uma vez, de um profissional. Tendo um profissional que tem o seu CRES regularizado, você tem já esse respaldo. E tudo é a base de contrato. O único trabalho que o cliente tem mesmo de fazer é de cadastrar essa unidade, o apartamento dele, nas plataformas, que é a própria divulgação que hoje aí o capixaba já mesmo faz. Que muitas das vezes ele fala assim, eu não preciso de corretor para alugar meu apartamento, né? Eu me deparo com clientes que têm holding, né? Então, eu não preciso de corretor para administrar o aluguel do meu apartamento, porque eu mesmo já faço a administração, eu mesmo já monto o contrato. Então, por que em São Paulo seria diferente? Porque está longe, porque você não está olhando? Bota numa imobiliária, 10% a alocação tradicional lá, já que gera tanta insegurança no Airbnb, você vai ter o mesmo retorno, assim, de no mínimo 5 mil numa alocação, dependendo ali da região que ele comprar. E a região que está mais crescendo hoje lá em São Paulo é o bairro da Zona Sul. Mas a gente tem uma outra visão também, que tem outras regiões que está crescendo, como a região de Perdizes, onde tem o Allianz Parque, que teve aí o bafafá da Taylor Swift, né? Então, assim, o capixaba que acompanha mercado imobiliário, que gosta de investir em imóvel, ele sabe que essas regiões também estão em crescente, né? Então, tirar também um pouco esse olhar aí tipo, eu só quero o bairro que eu conheço, porque o capixaba é muito bairrista. Tirar essa ideia da cabeça do capixaba é muito mais difícil do que convencê-lo a comprar uma unidade e apresentar toda essa infraestrutura de quem vai administrar o imóvel dele. Não, muito bem. Bom, assim, o capixaba lá da capital de Vitória, né? Eu acho até que assim, ele é um pouco diferente, mas indo assim um pouco mais para a Serra, né, indo um pouco mais para Vila Velha, Cariacica, você sabe, né, que as famílias elas não se desgrudam. Então a casa ela começou ali no térreo, né, e aí o filho mais velho casou, ele constrói a casa no andar de cima. Vamos puxadinho. E aí o filho do meio casou, aí faz uma casa nos fundos, então todo mundo fica sempre muito juntinho, né. Então realmente é uma consciência que vai vindo com o passar do tempo, né, com o decorrer aí dos anos, e vai mudando porque acaba sendo uma tendência mesmo, tá? A minha pergunta em relação a isso aqui em Vitória, falando de Vitória agora, porque você também trabalha em Vitória, né? Sim. Não só como é que eu posso dizer? Na Praça de São Paulo, mas também na Praça de Vitória, Perfeito. né? Aqui, onde que é a tendência neste momento, dezembro de 2023, para quem fala, não, mas eu ainda não quero investir em São Paulo, apesar de que estou abrindo a minha mente com essa conversa, né? E acho que se já abriu a mente, já serviu muita coisa. É, né? Natural, tá? Já serviu. É natural. Mas eu ainda estou abrindo a minha mente, abrindo a cabeça para isso, mas eu queria investir aqui. Aqui, qual que é a tendência hoje aqui no Espírito Santo? Então, lote, por exemplo? A gente tem que olhar, primeiro funilar, né? Fazer as perguntas certas para você se encontrar. Você quer investir por quê? Para passar sua aposentadoria? Você quer investir porque você quer ter uma rentabilidade? Porque é um imóvel, uma joia rara de família? Você quer passar para o seu filho? Conhecer o seu cliente, então, conhecer, né? De fato. Para não indicar o seu uma cliente. coisa que às vezes ele não é o que ele quer, né? O capixaba, ele tem esse mau hábito de querer saber só preço e localização, né? Criou-se essa tradição que eu não sei de onde que surgiu isso no mercado imobiliário. Mas, assim, quem educa o próprio cliente é o corretor de imóveis. Então, você, de fato, sentar com ele e ter diversas conversas, além de aproximar o seu cliente, você começa a pensar com a cabeça do seu cliente. Fala, cara, qual que é a dor desse cliente? O que de fato ele está precisando? Será que ele quer um imóvel para deixar de herança para a filha?
Será que ele quer um imóvel para ele servir de aposentadoria? Será que ele quer um imóvel para ter um retorno rápido, imediato? Quer dizer, um imóvel já pronto? Não. Ou será que ele está disposto a esperar mais um pouquinho? Será que esse cliente ele tem condição de pagar mesmo esse valor no imóvel? É porque assim, o capixaba, por ele ser um pouco engessado, ele não te dá todos os leques. Por isso esse namoro, esses diversos encontros, essas diversas reuniões, esses diversos cafés. Porque muitas das vezes o próprio cliente ele está conversando com 10 corretores ao mesmo tempo. Por quê? Porque um só já não foi suficiente para ele. Um só não falou aquilo que ele estava querendo ouvir. É verdade. Um só não fez ele entender aquilo que ele está de fato procurando. Então, é difícil entender pessoas. Por isso que eu falo, o corretor de imóveis, ele tem que entender primeiro o cliente, conhecer a história do cliente, saber se o cliente é solteiro, se ele é divorciado, se ele é casado, saber a renda desse cliente, com o que ele trabalha, saber se ele tem filho, onde que o filho estuda. Muitas das vezes isso influencia totalmente. Por exemplo, a gente tem lá em São Paulo, os estúdios têm uma área de lazer incrível. Aí você fala, caraca, por que um estúdio de 28 metros tem esse lazer com pet place, com brinquedoteca, com sala de jogos? Piscina é normal, né? Já é natural, academia também. Mas assim, por quê? Porque a construtora, a incorporadora, conheceu o perfil do cliente que está comprando esses estúdios. Muitas das vezes mãe solteira, recém-divorciado. Aquele cliente que eu falei que só quer comprar um apartamento de um quarto para ter o carro para botar na garagem, porque um quarto tem uma vaga, né? Então, assim, conhecer é um trabalho que não é igual vender sapato. Tanta pessoa, X pessoas têm tamanho 36, vou comprar então tamanho 36. X pessoas têm tamanho 37, vou comprar 37. Cada pessoa tem sua história. E se tratando de lar, cada um tem um dentro da sua residência. Então, viver de fato, conviver de fato com esse cliente. É sempre estar encontrando, nunca mandar mensagem, trocar mensagem, a não ser que o cliente não queira. Ele não gosta, porque tem gente que não gosta, né? Sim. De ficar falando no telefone. Mas é importante, porque o falar no telefone aproxima você do cliente. Eu ainda sou um defensor da ligação. Sou porque... Você que está do outro lado da linha, né? Você percebe tudo pelo telefone. Você percebe se a pessoa está empolgada com o que você está falando, se ela não está tão empolgada assim. Então, você, pelo tom de voz, né? Você sabe. Se você liga para alguém e essa pessoa estava chorando, né? Você sabe que ela estava chorando. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar... Você estava chorando? Aconteceu alguma coisa? Então, a voz da pessoa, ela ainda te diz muito, né? Então, para quem trabalha com atendimento, isso é muito importante. Eu acho que a ligação ainda é muito importante. Eu sempre falo, a gente tem que ligar para esse cliente, nunca manda uma mensagem, olha, você está podendo falar agora? Dá uma ligada. Se esse cliente atender, glorifica, porque, olha, hoje é difícil alguém falar por telefone, virou tudo mensagem. Nós, profissionais, corretores de imóveis, nós acabamos robotizando muitas das vezes, né? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, porque senão, meu amigo, você vai ser engolido pelas investidoras, você vai ser engolido pelas próprias construtoras, incorporadoras e pelo próprio robô, que está aí, o chat, né, GPT, né? Sim. Então, para a gente não perder o nosso mercado, a gente tem que se humanizar. A gente tem que entender de fato e conviver com esse cliente para ele não procurar, para você não se sentir também ameaçado quando ele for procurar outra pessoa. Você falar assim, não, opa, vem aqui, o que está acontecendo? Deixa eu entender. Por que você não vai fechar esse negócio comigo? Está faltando preço, está faltando fluxo? O que você não entendeu do projeto? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua dificuldade? Ah, não, muitas das vezes o cliente fala assim, eu já me deparei com um cliente falando assim, ah, não, poxa, eu não quero comprar. Aí, quando você começa a fazer essas perguntas, a conversa vai ficando mais leve. Aí o cliente vai, de fato, falando por que ele não quer comprar. Muitas das vezes é aquela, objeção de não. E lá vem ela para me vender. Lá vem Isso ela mesmo. lá querendo me empurrar produto. Lá vem ela. A gente já tem essa repulsa do próprio cliente. Quando a Vivo, né? Eu dei o exemplo aí Sim. Eu sempre dou o exemplo da Vivo, porque, cara, eu aprendi muito com eles. Quando eles te ligam, você fala, ih, cara, a Vivo tá me ligando. Isso, eu não vou atender. Nossa, o pessoal chato já quer me oferecer plano de internet e tal. Mas, assim,
às vezes, você atender essa pessoa, ela tem uma proposta melhor para te oferecer. Ela tem um plano melhor para te oferecer. Às vezes, eles estão olhando, analisando lá o seu histórico lá, tá vendo que o seu gigabyte não está servindo para você que está faltando internet ou que você está pagando mais caro. Então, por isso que é importante você dar, como cliente, dar atenção para o corretor de imóveis, que você vê que ele está preparado para te atender no seu nível. E que ele tem alguma opção boa para você. Né? Que ele tem uma oportunidade boa para você. Assim, todos vão vir com oportunidades excelentes, mas assim, às vezes o cliente ele te pergunta, ele já sabe mais que você. Ele te pergunta para testar. Principalmente os clientes de alto padrão. É o que eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, quando eu vou conversar com alguns corretores de imóveis, de imobiliárias, que são os meus parceiros. Muitos deles querem se tornarem corretores de alto padrão. Tá, mas você sabe conversar de igual para igual com o seu cliente? Será que você frequenta os mesmos lugares, o mesmo ambiente? Você, pelo menos, teve uma experiência de ficar lá hospedado naquele hotel que o seu cliente frequenta? Será que você teve uma experiência, pelo menos, de entrar na loja que o seu cliente compra aquela roupa, aquele determinado sapato caro, que você acha caro? Porque não teve a experiência. Como que você vai falar com ele? Como que você vai conversar com um cliente alto padrão? Não tem conversa. Aí não tem intimidade, não tem relacionamento. Aí o cliente acaba indo para onde? Para outros corretores de imóveis. As ideias não batem, né? Não batem. Isso mesmo. Bom, e um ponto que você falou, eu acho que é muito interessante para a sua área, mas eu acho que para todas as áreas, né? É você, mais do que também só falar, é saber fazer as perguntas, né? Para que você possa, a partir dali, determinar qual o norte que você vai seguir com aquele cliente, para que você possa indicar aquilo que realmente ele precisa. Porque nem sempre é o que ele quer, né? Às vezes é o que ele precisa. Exato. Porque às vezes o que ele quer ou ele não pode pagar, ou é inadequado para ele em relação ao que você falou, escola das crianças, ao trabalho dele, o trabalho da esposa, o trabalho do marido. Né? Então, existe uma série de fatores que você automaticamente, a sua cabeça como vendedora, né? Ela fica ali como se fosse um computador, né? Calculando tudo. Várias informações para que você possa calcular e chegar à conclusão para ele. Mas o cliente também tem que estar aberto a receber essas informações, né? O cliente ele tem que falar com o corretor que ele se sente melhor atendido, né? Que ele sente confiança nesse corretor, que ele sabe que esse corretor ele está bem posicionado. E eu não falo isso em relação à mídia, não, porque tá uma tendência aí enorme de corretor apresentador, né? Que é falar de... O que seria um corretor apresentador? Que é falar, 2 quartos, metro quadrado X, cara, isso aí já... passou de tá cafona, cafona. Verdade. Então, assim... Como você falou, até a piscina, isso aí já é quase um básico hoje. Né? Exato. Então, assim, você, de fato, está sentado nas melhores mesas, buscando a informação, está falando com diversas pessoas ao mesmo tempo, de outras áreas, porque essas áreas vai te trazer a informação. Sim. E quando você falar com esse cliente, você vai conversar com ele já sabendo do que ele precisa. Você sabe que é uma boa oportunidade para ele. E ele sente confiança em você, porque ele sabe que você não está querendo só vender para ele. E aí ele te faz as perguntas, tipo assim, será que esse corretor, ele sabe mesmo aquilo que ele está vendendo? E às vezes ele faz uma pergunta, nada a ver, sabe? Tipo assim, qual que é o tamanho desse rejunte aqui, desse apartamento aqui? Ele quer comprar, mas ele te faz essa pergunta para saber se você está antenado, se você sabe. Se tá valendo a pena ele pagar aquela comissão que ele acha que é tão alta para você. Porque muitas das vezes a venda acontece despretensiosa, né? Você tem um produto, o cliente quer aquele produto e vendeu, e você já se denomina como o melhor corretor do mundo. E não é assim. O melhor corretor do mundo, ele vende a informação. Então, hoje foi até engraçado que eu fui dar um treinamento, né, numa imobiliária, e aí eu falei assim, gente, vocês estão sabendo lá que o Day by Day ele foi comprado por uma construtora X aqui de Vitória? O pessoal, não sabia, os caras, né, assim, tem bastante tempo de mercado imobiliário. Falei, gente, vocês têm que estar conversando o tempo inteiro com pessoas. Tem que estar antenado, né? Tem que estar antenado, tem que estar sabendo o que de fato está acontecendo no mercado imobiliário. Porque a sua hora vai chegar, o cliente certo que quer comprar mesmo, porque você também, como profissional, tem que medir a temperatura do cliente. Às vezes o cliente quer comprar.
Por que esses assessores de investimento estão tendo muito cases aí de vendas, né? De fundos imobiliários, principalmente? Porque o cara tem a vida toda, ele conhece a vida toda do cliente dele. Ele sabe quantos filhos tem, qual que é a renda, quanto que ele recebe, com o que ele trabalha, sabe onde o filho estuda. Ele liga para a pessoa, olha, seu rendimento foi tanto. Cara, não tem ligação melhor, né? Que você receber e falar assim, deu 50 mil de rendimento aquele dinheiro. Você fica, caraca, essa pessoa está me ligando porque deu um rendimento bom. Por que o corretor não pode ser da mesma maneira? Ligar para o cliente e falar, olha, vamos tomar um café por minha conta hoje, vamos almoçar. Você vai almoçar onde? Eu aprendi isso em São Paulo. Em São Paulo é muito bonitinho de ver assim, as empresas, todo mundo vai sempre almoçar juntinho. E o capixaba aqui não, almoço, cada um para o seu canto. Verdade. Cada um para o seu canto. Então, assim, conhecer de fato o seu cliente, a vida dele, medir a temperatura dele, porque essas acionistas, eles sabem que dezembro, janeiro, fevereiro não é um mês uns meses bons assim para venda no mercado, se trata de mercado imobiliário, mas depende muito também da visão, tá? Porque como Vitória é uma cidade turística, a gente recebe também pessoas agora de fora. É o momento de você conscientizar pelo que a pessoa está vendo também. Né? É momento de você vender para quem está vindo turistar aqui. Então, né? A pessoa está vendo, né? Ela está aqui, está em loco, né? É um momento para você vender para essas pessoas e não um momento para você vender pro capixaba que já mora aqui, porque esse cara ele tá com tempo aí para olhar mais coisas, ele quer pensar, ele quer fazer cálculo, né? A não ser que tenha uma baita de uma oportunidade num preço assim lá embaixo, que é denominado no mercado aqui capixaba como galinha morta, aí o cara vai lá e compra. Porque o capixaba visa mais preço, mas o corretor ele tem que prestar esse atendimento personalizado e falta essa mão de obra no mercado. Não, muito bem. Bom, mandando aqui dar um alô para a Alexandra, que também está aí no nosso chat. Fabiola, inclusive, mandou uma pergunta, mas já foi aqui respondida, perguntando sobre fundo imobiliário, ação de construção ou imóvel. O que é melhor para investir? Eu acho que foi bem explicado, né, essa questão. Com certeza imóveis, né? Mas aí depende do objetivo dela, entendeu? Aí é um outro ponto também de avaliar a situação caso a caso. Um atendimento personalizado que o corretor tem que fazer com ela, para entender de fato o que ela está buscando. Aquilo que eu falei, na escola das crianças, que é uma joia, quer deixar para os filhos, a herança, o que é? Investimento somente, né? Não é tão simples falar assim, o seu número, o seu pé aí é 36, toma aqui esse sapato. Não dá. Não tem como. Tá certo. Bom, e queria agradecer mais uma vez, tá, os nossos patrocinadores, Big Joe, que está passando aí na TV agora, Campos Neves, Gráfica Campos Neves, Açaí.com e a galera, as meninas lá do Cacau Show de Morada de Laranjeiras, tá? Nós estamos no mês de dezembro, mês de festas, tá? Então, assim, você que tem empresa, que vai fazer confraternização de final de ano, que vai dar lembrança para os seus funcionários, que deve dar, né? Lembrança para os seus funcionários. Com certeza. Amanhã os meus vão estar me cobrando. Você falou, então você tem que dar. Também, claro, né? Então, assim, lá com as meninas da Cacau Show de Morada de Laranjeiras, você apresenta no ato da compra, apresenta o seu CNPJ, tá? Que você tem descontos especiais. Então, lá eles têm condições diferenciadas para quem tem CNPJ. Então, tem chocolate, panetone, chocotone, tem quem conhece sabe. A Cacau Show tem uma infinidade de produtos. Então, as meninas lá têm um ótimo atendimento. Procure elas, que você com certeza vai gostar. E o Big Joe, cara, o lanche deles é maravilhoso, tá? Eles trabalham com delivery, então entregam aí, é só você chamar eles no WhatsApp, o telefone está passando aí, né? O contato também está na tela aí, está passando para vocês. Só chamar, pede o cardápio que ele vai entregar na sua casa. Ó que maravilha! Hoje o dia, o clima está maravilhoso, está gostoso, está ótimo para comer um lanche, tá? Então chama a galera lá do Big Joe também. Tá? E vamos entrar na parte final da nossa entrevista. Eu separei 2 últimas perguntas para nós, né, trabalharmos nessa fase final da entrevista. Primeira coisa, investir no imóvel lá em São Paulo. Nem conheço ainda. Vi a planta, vi o folder, tá lindo, tá maravilhoso. Entrei no site, nossa,
o investimento, ele é entregue como, em quais condições, né? Porque eu vou precisar mobiliar, vou precisar preparar esse imóvel para começar a receber, seja os meus inquilinos, seja os meus viajantes, né, que vão estar ali de passagem para passar um final de semana, alguns dias. Ou você mesmo, né? Ou eu mesmo, né, vou a trabalho com a minha família, né? Então, assim, como é que funciona essa questão das parcerias, né, com as incorporadoras, com as construtoras, em relação ao acabamento, deixar ele pronto para uso? Tá. Então, hoje eu estou numa incorporadora. A gente tem uma parceria, né, com uma empresa que eles são especialistas em quartos de hotéis. Então, eles conseguem transformar um quarto de hotel, assim, num Airbnb. E dentro dessa parceria tem lá os pacotes onde esse cliente ele pode escolher a cor da marcenaria. E isso envolve desde civil a enxoval. Então, por exemplo, comprei uma unidade aí de um estúdio de 28 metros quadrados, né? A incorporadora vai entregar somente com os pisos, né, nas áreas frias, que é varanda e banheiro. Então, fica lá um quadrado, né, que seria o quarto e cozinha sem piso. E aí entra essa empresa, já que é especialista no mercado em hotéis, e faz toda essa personalização da unidade. Então, eles fazem piso, gesso, pintura, marcenaria, bota eletrodomésticos, bota o enxoval, cobertor, travesseiro, cadeira, mesa. Eles deixam o estúdio pronto para você rentabilizar ou para você mesmo se hospedar. Então, na verdade, você já oferece um produto completo para o seu cliente. Exato. Eu ofereço a solução para o meu cliente capixaba. Ele quer investir em São Paulo. Ai, Ana, eu quero investir, mas caraca, eu vou ter que ficar indo lá. Com quem que eu procuro? Será que você tem uma pessoa para indicar para fazer a marcenaria? E quem é que vai fazer a obra? E o pedreiro? Quer dizer, o capixaba ainda tem essa mentalidade um pouco engessada, mas por falta da informação. Certo. Então, quando eu vou até o meu cliente, eu soluciono o problema dele. Fala, olha, você quer comprar de fato? Quero. Mas como é que vai ser nessa situação aí, como você mesmo me perguntou? Olha, eu tenho parceria, né? A própria incorporadora tem parceria com essa empresa. É tudo escrito em contrato. Então, assim, não é falando de boca, né? É tudo feito em contrato. Você pode optar, eles têm pacotes, assim como você vai fazer um projeto de arquitetura, né? Que eles apresentam para você texturas, tecido, cores, paletas de cores, de marcenaria. Eles já são especialistas, né? Eles já fizeram grandes hotéis como Hard Rock, Grand Mercury, que são hotéis conhecidos em São Paulo. Então, a gente não está falando com amador, a gente está lidando com profissionais assim da alta do mercado, né? E isso tudo é feito em contrato. Então, e além disso, para o cliente investidor, a gente tem que olhar também, pensando com a cabeça dele, no prazo. Porque, por exemplo, Ana, ele vai fazer tudo isso, mas qual que é o prazo que eu vou ter de retorno até tudo isso ficar pronto? Né? Por exemplo, eu vou fazer um investimento aqui de 450 mil. Nesse apartamento aqui de um estúdio, por exemplo. Né? Vou fazer esse investimento. E aí, eles vão me entregar. A incorporadora vai me entregar no prazo, ok. E aí, como é que vai ficar em relação ao civil, né? Ao projeto, a personalização dessa unidade? Se a gente for botar na ponta do lápis hoje, mão de obra de marcenaria civil está escasso. Sim. E em São Paulo é muito caro. Então, eles conseguem fazer um preço acessível, parcelar para você em quantas vezes você preferir. Olha, eu quero em 20 vezes. Você parcela lá em 20 vezes. E consegue entregar essa unidade em até 90 dias. Tá? Então, em 3 meses, você já consegue ver o retorno do seu investimento já gerando os dividendos. Né? Ao contrário, por exemplo, de um fundo que você vai ter que esperar entregar a obra, você vai ter que esperar. Ocorre muitas das vezes, né, inflação da questão da região. Será que vai valorizar? Será que não vai? Será que eu vou conseguir revender essa unidade? Será que não? Vixe, depois eu vou ter que correr atrás de um marceneiro, de um pintor, de um pedreiro. Essa é a grande diferença e risco também em relação a fundo imobiliário. E vão ter pessoas lá que vão fazer esse acompanhamento
acompanhamento, né, para o cliente. Não, essa empresa é um contrato. Eles botam tudo em contrato. Tudo que você escolheu durante no pacote, Ana, eu quero uma almofada 40 por 40. Até o tamanho da almofada você tem a opção de escolher. Tá tudo em contrato. Então, assim, é impossível isso dar errado, né? Assim, não tem como. Eles vão te entregar no prazo e você já consegue ter mais certeza e mais firmeza. Porque hoje em dia, né, a gente vê que o contrato, ele rege tudo, ele passa mais segurança, né? Ele formaliza, de fato, a negociação, né? É ao contrário de um fundo imobiliário lá, que o cara vai investir seu dinheiro, tá, mas e depois que entregar, você vai ter que correr atrás de pedreiro, todas essas questões aí que dá dor de cabeça, construção dá dor de cabeça. Então, você ter uma empresa que é especialista, já fazendo tudo isso para você, e você só lá pagando nas suas, né, condições, né? Ai, Ana, olha, eu não consigo ir 21 vezes, né? Eu queria já pagar por menos, assim, queria ter mais prazo, a gente tenta, né? A gente tem uma flexibilidade muito maior. E aí fica fácil para o capixaba investir lá. Não, muito bem. Bom, e eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que já está mais do que explicado. Mas eu vou fazer a pergunta, até porque nós estamos a 20 dias, menos 19 dias do final do ano, então nós já estamos entrando em 2024, né? Então esse é o momento que as pessoas já começam a organizar os seus projetos para o próximo ano, já começam a pensar, né, nas suas metas, naquilo que não conseguiu fazer esse ano para o próximo. Então é pergunta de ano novo já, né? Qual que é então a tendência, né, dentro do mercado imobiliário, né? Pode ser aqui no Espírito Santo, pode ser também em São Paulo, porque já ficou claro que existem opções muito boas de investimento, né? Qual que é essa tendência para 2024? Lembrando que nós tivemos que reajustar essas tendências, né? Alguns anos atrás, aí, com a pandemia, e o mercado muda muito rápido também, às vezes, né? Você vê, olha, como a pandemia ela trouxe uma tendência, mas agora nós já estamos em outra. Então, o que as previsões dizem referente a 2024? Olha, como corretora de imóveis, a gente tem que analisar o macro cenário, né? O cenário ao todo, né? Em relação principalmente às taxas, aos bancos, né? Se a gente tem uma previsão aí da queda das taxas de juros, que é isso que influenciou e motivou muito na pandemia, tá? E aí aqueceu o mercado imobiliário. A previsão em Vitória, falando, né, de capixaba, a previsão em Vitória, a bola da vez agora é construção, tá? Então, é focar nos lançamentos, nos projetos. Em São Paulo, ainda tem muitos imóveis ainda, muita casinha ainda para derrubar, para construir. A construção também é uma tendência em São Paulo, mas, assim, ainda há muita oferta de produtos remanescentes. Certo. Mas, na Grande Vitória, no geral, a bola da vez é a construção. Para o corretor de imóveis aí que está meio agarrado e que não está conseguindo vender, é focar mesmo nos próximos lançamentos, que vai deslanchar a construção. A gente observa se a gente tem que ver a pirâmide, né? Quem é que está lá no topo, né? São as incorporadoras e as construtoras. Por que está se criando tanto fundo? Essas perguntas que o corretor ele tem que se fazer para poder tirar, né, como que eu vou dizer? Para ele tirar uma ideia, um norte, né? Aonde que eu vou apostar? Em qual bairro que eu vou apostar? Em qual região que eu vou apostar? Né? Aqui é São Paulo, é Vitória. Então, a gente tem que analisar no cenário todo. Final de ano, gente, a gente sabe que Vitória é cidade turística. A gente vai vender para gente de pessoas de fora, né? E a gente vai vender o quê? A gente vai vender o mercado capixaba? Será que a gente tem imóveis suficiente para vender para todo mundo, né? Porque, às vezes, um imóvel tá com 10 corretores trabalhando. Verdade. Né? E aí, você percebe pelos adesivos lá de fora. E qual deles que vai ser o sorteado da vez, né? Roda Silvio Santos. Então, assim, é contar com a sorte. Não podemos contar com a sorte no mercado imobiliário. A gente não tem salário fixo, nós corretores de imóveis. A gente faz a nossa própria sorte. A gente que faz as portas se abrirem para nós. Então, é analisar o cenário no todo. Natal, a gente sabe que o próprio capixaba, ele está mais empolgado com as férias, né?
com as festas de finais de ano, né, com as praias. Então, a gente tem que mirar o olhar, né, para quem está vindo de fora turistar aqui no mercado capixaba. E, consequentemente, se esse cara, você vê que o financeiro dele, se ele está no time, né, de compra, né, porque tem essa questão aí do tempo. Às vezes o cliente vai demorar 6 meses para comprar, às vezes o cliente já olhou 6 meses e está no momento de compra dele. É observar esse cenário também. A gente tem que ter essa visão do cliente, né, para a gente também não perder nosso tempo. Às vezes você está lá falando, vendendo um produto e o cliente só quer passar o tempo dele. O cliente ele só quer saber da informação. E você está lá vendendo a informação para o cara que você pagou para ter, porque muitas das vezes você custou gasolina, custou seu tempo, e às vezes o cliente só quer ouvir a informação, porque ele tem uma holding, porque ele tem um parente dele que também é corretor de imóveis, aí pega a sua informação. Então, eu falo que a bola da vez hoje é a construção. Então, São Paulo vamos falar dos estúdios. Gostei desse nome, né? Os estúdios. Então já tem muitos prontos, construídos, vamos falar, não reformados. Sim, é isso? Sim. Então, se a pessoa quiser comprar para começar essa reforma e deixar ele preparado para daqui a 90 dias, se ele quiser comprar amanhã, ele já consegue ter um pronto. Porque você falou que o mercado capixaba, né, mais para construção, né? Para um investimento na planta. Na planta, para que possa ser entregado daqui a alguns anos. Isso. Certo? Já lá não, já tem imóvel pronto. Já tem imóvel pronto na incorporadora onde eu trabalho, né? A maioria dos imóveis já estão prontos ou quase prontos, né? Prontos, prestes a ser entregue. Então, a gente tem ainda para aqueles clientes que querem um pouquinho de fluxo, né? Não querem esperar tanto tempo para ver o retorno, né? dos dividendos já entrando no bolso dele. Então, a gente tem esses imóveis semi-prontos, né? De construção. Então, assim, falando no cenário do Paulista, de São Paulo, eu observo que as construtoras estão lançando bastante, há muita oferta de estúdio, né? Mas quem for comprar agora, legal, vai depender muito também do quanto esse cliente está disposto a investir. Né? Se tratando de cliente investidor, quanto ele está disposto a investir? Por quê? A gente tem uma demanda alta de estúdios, né? Tem muitos clientes que querem apartamentos compactos, né? Por exemplo, uma mãe solteira que não vai conseguir conviver com uma criança num estúdio, mas ela consegue conviver com uma criança num apartamento de 1 quarto, por exemplo, ou de 2 quartos. Né? Que pode também dar esse retorno para o cliente investidor, mas numa locação tradicional, numa locação mais tranquila, onde ele não precisa, né, ficar preocupando, será que eu vou trocar? Como é que vai ser a troca do papel higiênico lá do Airbnb? Né? Como é que vai ser a lavagem das toalhas de roupa? Porque a gente se depara com esses questionamentos, essas perguntas. Né? Então, assim, ele pode optar por uma locação tradicional. Né? Eu tenho várias referências de imobiliárias, até porque eu sou, atualmente, meu cargo hoje é gerente de parcerias, então conheço muitas imobiliárias em São Paulo para poder indicar, para poder fazer a administração desses apartamentos. Mas tem aqueles clientes, principalmente em São Paulo, que eles querem, que vêm de fora, mas eles querem ficar num estúdio um pouco maior, né? Que a gente fala que é um quarto, um dormitório. Que nada mais é que um apartamento. Mas ele quer ter um pouco mais de espaço, ele fala... Eu já tive cliente que fala assim, Ana, olha, cara, o estúdio é legal, mas eu queria investir um pouquinho mais. Né? O cliente... quem que é o meu cliente final? Porque o meu cliente ele vai comprar de mim aquele apartamento, mas quem que é o cliente final do meu cliente? Quem é que vai utilizar? Então, muitas das vezes, o cliente vira para mim e fala assim, cara, mas... Para não acontecer o que aconteceu em Barro Vermelho, né? Exatamente. Então, o que acontece? O cliente chega, já teve também uma experiência, fala, cara, eu fui ficar num estúdio, para mim era muito apertado. Cara, era um pouquinho cheinho, né? Aí fui tomar banho, caramba, bati os cotovelos no chuveiro do banheiro. Poxa, que era Isso já aconteceu comigo em hotel. Entende? Hotel que o quarto era muito pequeno, na verdade. Então, acontece assim, mesmo. Tem clientes e clientes. Então, a gente tem essa opção. O cliente quer investir um pouquinho mais para ter esse cliente que ganha também um pouquinho mais, que ele está disposto a pagar um pouquinho mais. Então, aí a gente está falando, por exemplo, de um aluguel, de uma locação de 7, de 8 mil reais. Né? Só por causa de um pouquinho de 1 metro quadrado a mais. Por um pouquinho mais de qualidade de vida, um pouquinho a mais de espaço no banheiro, dele se sentir à vontade numa viagem corporativa ou uma viagem de lazer. Né? Então, assim,
Quanto que você está disposto a investir? É fazer as perguntas certas para o cliente. E o cliente ele tem que ter a abertura de falar para você, olha, Ana, eu tenho X para investir. Porque muitas das vezes o cliente mente. Sim. Ele fala, olha, eu tenho aqui 100 mil, mas você vai ver 100 mil, às vezes ele quer 50 de um carro, 10 ele tem na conta, 20 ele tem na aplicação que vai pegar daqui a 30 dias. Aí você vai ver, ele não tem 100 mil mesmo na mão ali para dar em dinheiro, em espécie. Né? Então, a gente... por isso que eu falo, conheça seu cliente, converse com ele, para você não correr o risco de perder esse cliente para outro corretor. Tenha conhecimento, vai atrás da informação para esse cliente, não fica só recebendo lead. Esse cliente aqui é um cliente frio, descartando todo o cliente. Procure entender o cliente melhor, tira um dia para falar pelo menos com 2 ou 3 clientes nesse dia, porque produto a gente não tem mais em Vitória. Não tem mais. E observa-se uma tendência muito grande que ou você briga aqui com um produto com 10 pessoas, ou você vai para outros estados. Abrindo leques, né? Buscando outros mercados, né? Outros territórios. Eu falo, o mercado imobiliário, ele é igual aquele joguinho do War, né? Que a gente vai dominando os territórios. Sim. Então, até principalmente na hora da compra também do cliente, saber de fato onde a gente estava conversando, né? Onde morar, né? Olha, o tal bairro tem essa cultura, o bairro da Serra já tem outra cultura. Eu não domino muito o bairro da Serra. Te convido, inclusive, para conhecer e andar mais pela Serra. Você vai se impressionar. Quando eu vim morar na Serra, eu era muito relutante em relação a morar na Serra também, porque morava na Praia do Canto. Era preconceito. Não, olha né? só, em frente ao McDonald's, olha que lugar maravilhoso. William, você morava em Vitória também, não é, William? Olha que lugar maravilhoso. Na Praia do Canto, próximo da praia, em frente ao McDonald's. Metro quadrado mais valorizado aqui das cidades capixabas. É Praia do Canto, onde todo mundo quer morar. Muito parecido com os Jardins, em São Paulo, né? Que é uma cidade arborizada, tem um nível de gastronomia altíssimo, polo também de moda, incomparável. Mas, assim... Mas não tem mais prédio novo lá, né? O que construiu, não é? Não, a gente nós temos um projeto lá no Jardins. Tá saindo? Não, eu digo na Praia do Canto. Tá saindo prédio novo lá? Na Praia do Canto tá saindo agora. Tá saindo prédio novo? Eles, na verdade, tiveram agora que vender um pedaço ali do aeroporto, né? Que vai sair. Comprar também um outro terreno onde era o Day by Day, que eu comentei no começo da nossa conversa. Para levantar. Verdade. Então, assim, eles estão comprando comércios ali, lojinhas, né, para poder levantar prédios, porque já não tem, e os que tem são antigos. Sim. E aí isso está, querendo ou não... E é o que você falou, são imóveis na planta e que vão vender, né? Vai vender, sim, mas o metro quadrado está muito caro. Muito caro. Né? Se for para investimento, tá valendo a pena lá, né? Lá, exatamente. Você estava falando dos Jardins, é um bairro que está em crescimento imobiliário? O Jardins é um bairro que o capixaba ele tem um fit com os Jardins, né? Porque tem muita gastronomia e o capixaba mesmo, raiz, ele, como você é bairrista, né? Veio da Praia do Canto. Mas eu não sou capixaba, tá? Eu sou de Manaus, sou amazonense, mas quando eu vim de Manaus para o Espírito Santo, eu vim direto para morar na Praia do Canto. Eu morei 10 anos lá. Então você já morou no melhor bairro, né? Já pegou o melhor bairro. Com mas certeza. Já viu que as pessoas lá são pessoas assim, com nome forte, né? Que os imóveis lá são heranças, né? Passada de família para família. Então, assim, agora que está levantando os novos prédios, né? Agora que está surgindo novos moradores e tudo mais. Agora, por exemplo, se tratando aí de bairro Jardins, é muito similar ao bairro com a Praia do Canto. Por conta dessa questão. Na Praia do Canto a gente tem lá as lojas, né, boutiques caras, restaurantes renomados e tudo. E o Jardins São Paulo, né, restaurante renomado, um polo de gastronomia gigantesco, tem também um polo de moda também só de grifes, lojas de grifes, que é muito similar ao da Praia do Canto. Sim, não, beleza. Bom, estamos finalizando, então, o nosso programa. Eu estava falando da Luciana Malini, que falou sobre inteligência emocional, né? Estava falando sobre as mulheres que já passaram por aqui. Legal. E ela acabou de entrar aí, deu deu uma sinalização ali, um tchauzinho. Tô aqui, hein?
Obrigado, Luciana Malini, por estar nos assistindo. Vitor Flávio também. Ah, é palma? Eu pensei que ela estava dando... ela está dando parabéns para a gente, então. Ela está aplaudindo. Obrigada, Luciana. Muito obrigado, Luciana. Bom, e quero agradecer, tá? Normalmente a gente só desliga aqui quando começa a cair e não tem mais ninguém assistindo. Mas já passamos do nosso horário, né, pessoal? Já estamos aí com 1h40 de programa. Então chegou a hora de dar tchau, tá? Então, 203 pessoas, não estão querendo ir embora, não. Mas quero agradecer, muito obrigado, Ana. O papo foi muito bacana, muito obrigado mesmo por ter dado o seu sim, por ter vindo aqui nos prestigiar. Pessoal, nós falamos hoje sobre um tema muito bacana, que é o investimento imobiliário. Se tem um investimento, né, que tem crise, não sei se tem crise, né? Porque eu acho que talvez possa impactar, mas eu acho que impacta menos. Acho que o investimento que menos impacta quando se tem alguma crise é o imobiliário. É seguro, né? Sim. E com certeza ainda é um investimento que pode se passar de pai para filho, que pode deixar como uma herança e pode se ganhar dinheiro com ele, como você falou, né? Você pode transformar o seu investimento imobiliário realmente numa fonte de renda, numa fonte de investimento. Exato. Então, com certeza é um tema que vale a pena pensar e para 2024, com certeza, também é uma tendência, tá? Então, muito obrigado novamente aos nossos parceiros. Big Joe, muito obrigado por estar com a gente. A galera da Cacau Show também. Açaí.com tá funcionando hoje, hein, galera? Funcionando. E Gráfica Campos Neves. Muito obrigado. Obrigado ao William, que está aqui na transmissão. Fabiola, que está ali também, conversando com vocês aí no chat. Muito obrigado. Não entendi. Tem um recado? Tá. Não, eu vou dar a palavra final para ela aqui. Então, eu queria que você desse o seu recado, falasse como as pessoas te encontram, falasse, né, como que as pessoas podem acompanhar, tirar mais dúvidas, se elas quiserem mais informações sobre esse tema, que foi um tema aí muito bacana para quem gosta de investir. Então, quiser falar um pouco mais com a Ana, como é que faz? Gente, primeiramente, obrigada aí a todo mundo que assistiu. A gente acompanhou aí até o final. É um assunto, assim, o mercado imobiliário é um assunto que está em alta, né? E a gente tem que estar, como investidor, como cliente, como profissional do mercado, a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo aí no cenário, porque isso movimenta a nossa economia no país, né? Então, quero agradecer aí toda a equipe aí do Network Podcast aí que está dando essa força aí pra gente, a Fabiola, né, o William. Obrigada, gente, a todos vocês, cara, excepcional, adorei o convite, fiquei assim, me senti muito lisonjeada, sabe, é um privilégio estar aqui falando de mercado imobiliário para vocês e espero que tenha aberto aí, tirado as dúvidas das pessoas, aberto um pouco a mente, né, do capixaba, que ainda é um pouco engessada, e quem tiver mais dúvidas sobre o mercado imobiliário, o BR Marine aí, obrigada. Quem tiver mais dúvidas e quiser um atendimento personalizado em relação ao mercado imobiliário, aonde investir o meu dinheiro, Ana, me ajuda, me dá um norte, vamos marcar um café, vamos marcar uma reunião. Amanhã a gente vai estar fazendo aí um jantar de investidores. Esse jantar pode falar a respeito. Já está sendo um ano inteiro, assim, a gente já estamos no 4º jantar, com 20 investidores, né? Então, assim, mais uma vez, os capixabas estão investindo sim em São Paulo. Se você não está investindo, é porque a informação não chegou até você. Então, vamos sentar, vamos tomar um café para eu poder entender a sua dúvida, entender a sua história, também te conhecer, você me conhecer o meu trabalho também. E muito obrigada. Ok, muito obrigado, pessoal. Então, para quem já nos conhece, já sabe, então, que é toda terça-feira, nesse mesmo canal aqui, sempre às 20 horas, sempre trazendo um convidado ou, como na maioria das vezes, uma convidada especial, tá? Quem não segue ainda o nosso Instagram, tá passando agora aqui na nossa TV, é o @meu_network_podcast. Lá a gente coloca os cortes, faz o anúncio dos novos entrevistados, tá? Traz os melhores momentos, fotos e
replica também, se você quiser, né, tá assistindo aí o nosso programa, o nosso episódio, tira uma foto, quiser marcar a gente republica lá também, tá? Então, siga, tem muita coisa bacana, tem muita interatividade. E sigam a Ana também, tá, pessoal? Ela já falou sobre o Instagram dela, é o @anarivoli.tegra incorporadora. Não, é underline, Tegra, ponto incorporadora. Muito bem, é porque como muita gente vai estar nos assistindo posteriormente, né? Então, né, acaba que, né, se você quiser mais informações, pode chamar ela pelo Instagram, tá? Colocou ali, ó. E eu passei o episódio inteiro chamando ela pelo nome errado, pessoal. Não é Rivoli, é Rivoli. É Rivoli. Esse sobrenome aí, tá vendo? É italiano, tem que pronunciar. É normal. Mas o meu nome também, as pessoas... Isso acontece muito, tá? Imagina. As pessoas perguntam, como é que é seu nome? Eu falo Raide. Aí as pessoas falam, então, Raide. Eu acabei de pronunciar correto e as pessoas já pronunciam errado. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos e tchau.